Olá, boa tarde, pessoal do oitavo ano, do Zé Geraldo. E nós estamos mais numa aula de nosso próximo capítulo. A gente vai estudar o capítulo 7, falando sobre eletricidade. Esse capítulo 7 ele vai da página 176 a 185. Em primeira mão, a gente tem que saber o conceito de eletricidade. O que é a eletricidade? Eletricidade é o conjunto de fenômenos naturais que envolvem a existência de cargas elétricas, certo? Envolve a existência de cargas elétricas. E essas cargas elétricas elas podem estar estáticas e ela pode estar em movimento. Isso que é uma carga estática, é aquela parada em repouso. E essas em movimento é chamado dinâmica, né? Aquela que estuda a parte da física chamada de eletrodinâmica. E a de repouso, a parada, é a eletrostática, certo? Então, a eletricidade são fenômenos naturais que envolvem essas cargas elétricas. Aí você pode dizer, mas o que são as cargas elétricas? São partículas que possuem propriedades elétricas, certo? As cargas elétricas são partículas que possuem propriedades elétricas. Essas partículas são de dois tipos, certo? Elas são os prótons e os elétrons. Prótons e os elétrons, certo? Isso a gente vê muito no nono ano, mas vocês já estão dando um pontapé inicial. Então está aqui a palavra prótons e você tem no livro também, certo? Prótons e aqui nós temos os elétrons. Os prótons eles têm carga positiva, certo? E os elétrons eles têm carga negativa. Aí você, onde se encontra isso aí? Ela se encontra no átomo. O átomo é a menor partícula existente da matéria, certo? Ela é muito, muito pequenininha mesmo, certo? O átomo ele tem um núcleo, olha, como eu desenhei aqui, ele tem um núcleo. Esse núcleo aqui, o P, ó, vem de próton, é o símbolo de próton. E esse N aqui vem de nêutron. Então, o núcleo do átomo, eles contém próton e nêutron. Ao redor, nesses tracinhos que eu falei para vocês aqui, ó, está os elétrons, certo? Então, os elétrons, eles circulam ao redor do átomo, certo? Lembrando, essas cargas elétricas, elas podem ser positiva e negativa. Quando elas são positivas, são chamadas de prótons. Quando elas são negativas, elas são chamadas de elétrons. Então, prótons são cargas elétricas positivas, sinalzinho positivo. Elétrons são cargas elétricas negativas. Olha, sinalzinho negativo, ok? A eletrização. Quando é que o átomo está eletrizado, carregado? Quando ele perde ou ganha partículas elétricas. Então, o átomo ou a matéria, ela está eletrizada quando ela ganha ou perde elétrons. Mas você falou que são duas partículas, prótons e elétrons. Mas veja o seguinte, só os elétrons, olha, por isso que vem de eletricidade. A eletricidade vem os elétrons, certo? Gerar a eletricidade, certo? Então só os elétrons têm a capacidade de perder e ganhar, certo? Então ele pode para mais e para menos. Os prótons eles não alteram, certo? Ele sempre será o mesmo por toda a vida, ok? Então quando é que o átomo está eletrizado? Quando é que ele é positivo e aquele fio ali ele é positivo, aquele ali ele é uma carga elétrica negativa. Quando é que é isso? Olhe bem, aqui no primeiro plano eu coloquei aqui, ó, positivo. Eita, o positivo é o quê? Ouvi alguém dizendo, é prótons, muito bem. E aqui, ó, negativo, sinalzinho negativo, os elétrons. Então você nota que aqui eu tenho 4 positivo e aqui eu tenho 4 negativo. Se eu tenho 4 a 4, nesse caso aqui, esse elemento aí, ele é neutro, certo? A palavra aqui, ó, nêutron, certo? Ele não tem cargas elétricas, ele é neutro, certo? Ele não é nenhum nem outro. Ele não é positivo? Não. E ele não é negativo? Também não. Ele é neutro, certo? Ele não é mais nem menos, ele é neutro, ok? Agora é o seguinte, quando é que ele é positivo? E quando é que ele é negativo? Então vamos aqui, para a gente ver, ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Tá aqui, ó. Aqui nós temos positivo, né? Olha,
um positivo, dois positivo, três positivo, quatro positivo e apenas três negativos. Então nós temos 4 a 3, certo? 4 a 3. Então nós temos mais carga positiva. Então nesse caso aqui, né, ele é eletricamente positivo, certo? Ele é eletricamente positivo porque ele tem mais carga positiva do que negativa. Tá vendo aí, ó? Agora quando ele é negativo, olha, mais aqui embaixo, pronto. Vamos lá. Olha, nós temos 4 prótons, tá vendo? 4, carga positiva. E quantos negativos? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 4 a 5. Então nós temos 5 elétrons. Nós temos mais carga elétrica. E a carga elétrica, como eu coloquei para você, ele é negativo. Então nesse caso aqui, ele é eletricamente negativo. Certo? Então ele está com carga carregada eletricamente negativa, ok? Então, nesse caso aqui, você viu o quê? Que só alterou o caso dos elétrons para cima e para baixo. Então, eletrização é quando o átomo ele ganha ou perde elétron, nunca prótons, certo? Nunca prótons, ok? Olha, nós temos no nosso livro também, se fala em equilíbrio eletrostático. O que é um equilíbrio eletrostático? É isso aqui, ó. Pronto, vou voltar na nossa folhinha. Um equilíbrio eletrostático é quando a quantidade de prótons ela é igual à quantidade de nêutrons. Ó, certo? Aqui não é 4, aqui não é 4. Então é eletrostático, é um equilíbrio. Né? Ele é neutro, então ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Ele não tem cargas, certo? Ele tem cargas elétricas. Então ele é neutro. Nem é carne, nem é peixe, como se fala. Certo? Por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Muito bem. Ok? Então, a energia, a eletricidade, ela existe desde o começo dos tempos. Não foi o homem que inventou. Foi a própria natureza, como a gente falou. São fenômenos naturais. Né? Desde o tempo das cavernas. E aí, desde aqui, olha, os raios. Né? Os relâmpagos, tudo isso aí é cargas elétricas. Né? Agora, o homem apenas foi transformando. Certo? Foi pegando uma carga elétrica, transformando em outra e assim sucessivamente. E trazendo para a nossa utilidade. Ok? Olha, agora a gente vai falar sobre condutores, que conduz. Né? O condutores é aquele que conduz. Então, condutores são materiais que possibilitam a movimentação das cargas elétricas dentro dela. Né? Dentro dela, facilitando o seu movimento, o seu deslocamento. Então, os condutores são materiais que possibilitam a movimentação das cargas elétricas dentro dela, certo? Facilitando o seu movimento. É o caso de quê? É o caso dos fios, os fios elétricos, né? Mas tem o cobre, nós temos a platina, o ferro, são bons condutores de eletricidade, né? Por isso que a gente não pode pegar um ferro, um fio e colocar na tomada, que ele vai passar energia para você, né? E causar um acidente, talvez até a morte da pessoa, certo? Então, condutores são todo material que possibilita a movimentação das cargas elétricas dentro dele, né? Dentro dele, facilitando a sua movimentação, ok? Como exemplo, nós temos os fios, né? O ferro também, o ouro, a platina, né? São bons condutores de eletricidade, ok? Olha, agora a gente vai falar sobre os isolantes elétricos. Falamos agora sobre os condutores e os bons condutores de eletricidade. Ferro, né, o cobre, a platina, né, são bons condutores de eletricidade. Mas tem aqueles que não conduzem bem a eletricidade. São chamados de quê? De isolantes elétricos. É aquele material que resiste ao fluxo, à movimentação, certo? Ele resiste à movimentação dos elétrons, ok? Como a borracha, a madeira, o papel, né? O pano, certo? Ele resiste à movimentação das cargas elétricas. Então você pode pegar essa caneta, isso aqui ó, é um isolante elétrico, porque ele é feito de plástico. Então, você colocando uma tomada, os elétrons vão ficar aqui, ó, se movimentando, ó, mas não vai
ser conduzido em toda a caneta aqui. Ele vai ficar apenas aqui, ó, nessa parte aqui, certo? Ele não vai ter como fazer essa condução aqui, certo? Se você pega uma madeira e colocar numa tomada, também vai acontecer a mesma coisa. Vamos dizer que isso aqui seja uma madeira. Ela vai ficar aqui os elétrons se movimentando, mas não vai ser conduzido. Por quê? Porque isso aqui é um isolante e ele faz o quê? Ele impede o fluxo. O fluxo quer dizer a passagem, a movimentação dessas cargas elétricas. Chega até nós, ok? Olha, vamos falar também sobre eletrização. Como é que eu posso tornar um corpo eletrizado? Através de atrito. Certo? Através de atrito. Isso aqui, ó. O que é um atrito? É você esfregar, como se fala, esfregar um corpo no outro, ó. Certo? Isso aqui é um atrito, ó. Ok? Ó, atritando, ó. Movimentação aqui, ó. Atritou, ó. Ok? Então, esse atrito, ele pode ocorrer através de quê? A passagem de elétrons de um corpo para o outro. Certo? Então, aqui, ó. Eu tenho esse corpo aqui, certo? Eles aqui são neutros. Todos os dois aqui são neutros. Mas se eu começar a esfregar, o que é que vamos dar só um exemplo? O que é que vai acontecer? Um desses dois corpos aqui, ele vai passar elétrons dele para esse daqui. Certo? Então, ó, vai sair elétron dessa caneta para esse pincel aqui. Então, passando elétrons dessa caneta para esse pincel, o pincel agora ficou o quê? Eletrizado. Por isso, se eu fazer isso aqui, eu colocar aqui no cabelo e ele ficar eletrizado, o cabelo vai ficar arranhado, ou vai ficar arrepiado, perdoe, arrepiado, certo? Então, ó, você coloca assim, às vezes você passa por uma pessoa, né, você sem querer, então leva um choque, porque houve um atrito ali. Então, dos corpos ali ganhou cargas elétricas por algum momento. Você vai pegar numa marceneira, numa dobradiça de uma porta, você leva um pequeno choquezinho também. Por quê? Você atritou em algum canto, na hora que pegou, seu corpo ou a dobradiça ali da porta ali, o abridor da porta ali, não estou me lembrando o nome, ele fica eletrizado e com isso dá aquele choquezinho ali. Olha, esse atrito, essa eletrização, né, entre um corpo e outro, na hora que a gente está esfregando um corpo no outro, ela vai depender também do material. Né? Tem material que é bom para eletrizar, tem outros que não. Se você pegar uma caneta e uma flanelazinha, um pano, a caneta ela vai ficar eletrizada e o pano não. Certo? O pano vai passar, ou a flanela vai passar os seus elétrons para essa caneta aqui. Certo? Então, a eletrização por atrito vai depender também do material utilizado naquele momento ali. Certo? Então, no atrito ocorre o quê? A perda e ganho de elétrons. Um vai perder elétron, o outro vai ganhar elétron. Então, vai ficar eletrizado. Ok? Olha, existem dois tipos de atrito. O atrito por indução e o atrito por contato. Certo? Esse por indução, ele não encosta, ó. Certo? Ele não encosta de jeito nenhum, ó. Tá vendo, ó? O de contato não, ó, ele vai encostar, vai ficar um colado no outro aqui, ó. Ok? Vai ficar um ao lado do outro. Então é o seguinte, ó. Aqui nós temos, primeiro que a gente vai falar sobre a de indução. Então esse corpo aqui, ele está eletrizado. Ó. Coloquei o nome aqui, não sei se dá, eletrizado. Vocês têm isso aí bem bacana no seu livro. Okay? Se você estiver acompanhando, que é bom você ir abrindo o livro, nas páginas, e acompanhando que cada tópicozinho que eu estou falando para vocês. Olha, essa bolinha aqui, ele está eletrizado, ok? E esse daqui está neutro. Por que ele está neutro? Você nota que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, certo? Estou faltando um aqui, ó. Okay? A quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, ó. 4 a 4, ok? Então, o que é que vai ocorrer? Quando você aproxima aquele corpo eletrizado perto desse neutro aqui, ó, que estava com seus elétrons misturados com seus prótons ali, o que é que vai ocorrer? Os prótons se afastam e os elétrons vão se aproximar daquela carga ali, ó, positiva. Certo? Os elétrons vão se aproximar. Vamos dizer que isso aqui seja
o positivo e aqui o negativo. Então, na hora que você aproxima ali, ó, certo? O que é que vai acontecer? Estava tudo misturado, ó. Aí os elétrons, ó, tum, vai tudo aqui para o cantinho, né? E os prótons, né, vai se afastar, tá vendo aqui, ó? Olha eles aqui afastados, olha. Os prótons, tudo afastado. E os elétrons, tudo aqui, ó. Certo? Na beiradazinha aqui, todos aqui, ó. Certo? Aí você diz, por que é que isso acontece? Acontece o que a gente falou naquela última aula sobre eletromagnetismo, né? Cargas iguais, carga de sinais iguais, a tendência deles é repulsão, certo? Ó, ele se afasta, ok? Ó, positivo com positivo, ó, negativo com negativo, ó, se afasta. Agora, positivo com negativo, a tendência deles é se unir, certo? Ó, mas com menos ele vai, ó, se atrair. Então, nesse caso aqui, o que é que você notou? Olha, aqui é positivo e esse aqui é positivo. Então, eles, ó, se afastaram, certo? Houve uma repulsão entre eles, ó. Enquanto que os elétrons, como carga negativa e aqui positiva, a tendência deles é se atrair, porque todos eles foram para cá, ó, para ver o que? Uma união entre eles, certo? Uma atração que houve ali, ó, devido às cargas. Então, nesse caso de indução, você nota que não houve contato, certo? Um corpo eletrizado e o outro neutro. Na hora que você encostou, aquelas partículas elétricas carregadas negativamente, ela foi para próximo daquele eletrizado. E aquele que é positivo se afastou. Por quê? Porque houve uma atração devido às cargas contrárias. A outra tinha a mesma carga, então, ó, se afasta. Certo? Se afasta ali. Ok? Olha, agora nós temos por contato. Ah, o nome eu já falei, contato, ó. Olha aqui, ó, contato, tá vendo? A canetazinha com o pincel, tá em contato, ó. Ok? Está em contato. Então, em contato é quando você pega um material, certo? Que esteja eletrizado, carregado, certo? E o outro neutro, certo? E você vai encostar um no outro. Olha o que vai acontecer. Olha, o material neutro, certo? E o outro, ó, eletrizado aqui, ó. Na hora que você coloca eles próximo, o que vai ocorrer? Aquele que está com maior carga elétrica, né, maior carga negativa ali, seja ela vai passar para aquele outro que está neutro. Para quê? Para que ocorra um equilíbrio de cargas elétricas. É como se você tivesse 2 copos de água, um cheio e o outro bem pouquinho ou seco. Ah, eu quero equilibrar a mesma quantidade para eu dar ao meu colega a mesma quantidade. Você vai despejar, os copos vão ficar, vamos dizer, igual, né? A mesma quantidade. Equilibrou, certo? A mesma coisa das cargas. Uma estava neutra e a outra tinha uma carga demais. Na hora que você uniu, aquelas cargas elétricas negativas passou para o outro, até que eles ficassem com a mesma quantidade de cargas elétricas negativas. E isso vai fazer com que ele fique equilibrado, certo? Vai dar o quê? A estabilidade daquelas cargas ali, ok? Então a gente viu que a gente pode eletrizar um corpo através do contato, é o atrito, né? Você faz isso até com seus pés, com sapato no pano da casa. Então você atritou. Por isso que quando a gente faz isso aqui, ó, esquenta. É o calor térmico aqui, ó. Certo? Energia que você tem aqui também, ó. Ok? Ele pode ser por indução ou ele pode ser por contato. Quando é por indução? Quando ele não se aproxima, certo? Ele não se aproxima. Mas se esse corpo aqui, ó, positivo, ele vai atrair as cargas negativas desse daqui. Agora, quando for por contato, não, eles vão se encontrar ali, ó. Certo? Eles vão ficar juntinhos, um do outro ali. Ok? Agora, mais adiante, no nosso livro, nós temos a corrente elétrica. Corrente elétrica, sim, é um fluxo organizado de elétrons. O que é uma corrente elétrica? É um fluxo. Quer dizer, o que é um fluxo? É uma movimentação
que ocorre agora organizado desses elétrons dentro de um condutor, dentro de um fio, certo? Vamos ver essa tomada que está aqui atrás de mim, ó. Os elétrons estão aqui, ó, mas eles estão assim, ó, em movimentação, ó, desordenados. Na hora que eu colocar aqui um aparelho, vamos dizer um ventilador, né, um secador, uma televisão aqui e eu ligar o botão, o que é que vai ocorrer? Essa carga elétrica aqui, ela vai ordenar, certo? Os elétrons vão ficar ordenados, organizados, vai sair, ó, como se fosse um desfile, certo? Então, enquanto eles estão aqui, porque os elétrons estão aqui dentro, ó, certo? Eles estão aqui, porque há uma ligação lá fora com aqui, ó, com a tomada. Ok? Mas eles estão desorganizados. Mas na hora que eu ligo algum aparelho aqui, liguei, eles começam ó, a ordenar. Então, corrente elétrica é o fluxo, perdoe, organizado dos elétrons através de um condutor, certo? Através de um condutor. Ok? E que é o condutor? Os fios, o ferro que a gente falou nesse instante. Ok? E isso ocorre devido ao quê? A uma diferença, a um diferencial de potencial elétrico, certo? Na hora que você colocou um fio aqui, ó, a quantidade de cargas elétricas aqui, ó, nada. E aqui uma grande quantidade, que a potência aqui é maior. Mas na hora que você ligou, o que vai acontecer? Vai sair a carga maior daqui, ó, para cá. Então isso vai empurrar. É como, eu vou voltar de novo, uma caixa d'água. Por que a água chega na nossa torneira? Devido ao potencial lá de cima da carga elétrica e também da força da gravidade. Né? Na hora que você liga, lá está a quantidade maior e as torneiras não tem. Então, ó, passa de onde está mais para onde está menos. Isso é a diferença. Ó. Você está dizendo, diferença. Uma coisa diferente da outra. Né? De potencial, outro tem menos, ou não tem nada, e o outro tem mais potência. Certo? Armazena mais. Ok? Então, esses elétrons ali, eles estão desorganizados, mas na hora que você liga, ele vai se tornar, né, organizado ao longo da transmissão que você optar. Olha, existem dois tipos de corrente elétrica, certo? Ela contínua, olha, não para, né? Uma coisa contínua é aquilo que não vai parar, né? E alternada, ó, vai e vem, vai, para, continua, ou vai, ou vem, alterna. Olha, alterna aí o passo. Você agora, pé direito, pé esquerdo, isso é alternar. Agora, contínuo, direto, certo? Contínuo, direto. Então, quando é que ela é contínua? Quando os elétrons fluem num só sentido, certo? Tá aqui os elétrons, ó, vamos usar essa caneta, ó, num só sentido, tá vendo? Ó? Olha lá vai ele, ó, um só sentido, ó. Da minha direita para a minha esquerda, ok? Aí, um exemplo, isso ocorre aonde? Ocorre nas pilhas, nas baterias, certo? Ela é contínua, é chamada CC, contínua, certo? Agora, alternada, elas vibram e inverte. Olha, ela vai para lá e ela vem para cá. Ela vai para lá, invertendo, tá vendo? Para lá e para cá. Aonde é que ocorre isso aqui? Olha aqui, ó, na nossa tomada. Você liga ali a sua fluorescente, ela tá desse jeito, os elétrons, ó, sim, para lá e para cá. Aí eu não vejo, eu vejo só a claridade. É porque ela ainda tá nova, mas quando ela tá próximo de queimar, como a gente fala, ela começa a enfraquecer, aí fica, deixa você ver aquele negócio, parecendo um pisca-pisca ali, ó. Certo? Isso ali são os elétrons fazendo isso aqui, ó. Então ele fica, agora a rapidez é grande, que não dá pra gente perceber, certo? Não dá pra você perceber. Certo? Então vai lá e para cá. Então a corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons num condutor, certo? Através de um condutor. O condutor, falei para você, mais prático, um fio, né, de eletricidade. Ele pode ser de dois tipos, contínuo ou alternado. Contínuo, quando ele vai direto, o mesmo sentido, certo? Ele vai direto, o mesmo sentido. E alternado, ele vai e ele vem. Ele tem sentido, como a gente fala, duplo. Ele vai e vem. No caso de sentido duplo, ó, o exemplo aqui atrás de novo, a minha tomada aqui atrás na minha parede. E no caso do contínuo, pilha, a bateria do seu celular, né, a bateria do carro, ela é contínua. Ok? Nós temos também o que se fala de geradores.
né? A gente vê, lá no Pará houve um apagão, vamos atrás dos geradores, né? Nós temos geradores também, né? Gerador de energia. As pilhas são geradores de energia, baterias são geradores de energia. E o que são geradores de energia? São dispositivos capazes de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Certo? Então, geradores são dispositivos capazes de transformar qualquer tipo de energia que você conhecer em energia elétrica. Olha, lembra da energia eólica que a gente estudou nas aulas anteriores? A energia de vento é transformada em energia elétrica. A energia das marés em energia elétrica. Certo? Aí eu falei no instante, a energia das baterias e também das pilhas. Ali é energia química, né? Transformada em energia elétrica. Ok? A energia térmica em energia elétrica também. Olha, nosso sol clareia a gente, nosso rei sol, é uma energia que vai ser transformada em energia elétrica através desses transformadores. Ok? Então, geradores, né? Ele tem essa capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Essa que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Para o nosso conforto. Né? Graças àqueles homens maravilhosos, nossos cientistas. Né? Por último, pessoal, nós temos a diferença, ou diferencial de potencial elétrico, né? O DDP, né? Que ele é chamado também assim, ó, diferencial de potencial elétrico, né? Também, ó, simbolizado por DDP. Né? O que é um diferencial de potencial elétrico? É a diferença que existe entre dois condutores. Né? Como eu falei aqui, ó, aqui está carregado de energia, a potência aqui está alta, enquanto que um fio que eu for ligar aqui não tem. Então vai haver uma diferença entre eles. E essa diferença que vai fazer com que a energia que está aqui, ele consiga se movimentar dentro dos condutores, dos fios. Porque vai passar de onde tem mais para onde tem menos, certo? E assim gradativamente, certo? Então ele vai agora, só que é rápido, mais no instante é só apertar, ele vai acender a luz rapidamente, certo? A luz é rápida, né? É 300 mil quilômetros por segundo, se eu não estiver enganado, por segundo. Então em um segundo a energia já percorreu 300 mil quilômetros. Certo? Daqui para o Crato é 18 quilômetros. Se eu chegar lá, vou levar um dia ou 2 dias para chegar lá a pé. Certo? E a energia, a luz, ela chega, por isso que na hora que amanhã vai nascer na manhã, né? A luz do sol já chega aqui. No instante, chega. Porque devido a essa velocidade. E aí o sol está distante daqui 150 milhões de quilômetros da Terra. E como é que chega tão rápido? Porque a luz percorre, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É rápido, é instantâneo. É uma coisa rápida. Certo? Olha, nós temos a unidade de medida da diferencial de potencial, que é o volts, né, com símbolo de V. Certo, pessoal? Então aí a gente viu nessa aula do nosso capítulo 8, né, sobre eletricidade, né? A eletricidade, nosso capítulo 8, que bacana, né? A gente viu o conceito de eletricidade, perdoe, viu? Tá procurando aqui, mas é o capítulo 7, página 176, é o capítulo 7. Né? A gente viu as cargas elétricas, elas podem ser positiva e negativa, positiva, próton, negativas os elétrons. Né? A gente viu o conceito de eletricidade, é um conjunto de fenômenos naturais, né? Que dentro dela envolve a existência de cargas elétricas. A gente viu por atrito, né? E eu espero que vocês completem essa aula através do seu estudo, da sua leitura, né? Lá na página 176 a 185, capítulo 7. Okay? Então vocês procurem ler. Essa eu não entendi. Nessa aula você pode voltar várias vezes, certo? Tanto que você compreender, certo? E ler, certo? Que você lendo, você vai compreendendo. Eu já falei para vocês, às vezes a primeira leitura a gente não pega a coisa,
Né? Até a Bíblia mesmo. Tem pessoas que lêem a Bíblia a primeira vez e não entendem. Aí é a segunda, a terceira que vai entender. É uma piada também. Às vezes a pessoa solta uma piada e ninguém nem entende. Vai entender depois, né? Do sentido da piada. Ok? Então tá aí, pessoal, a nossa aula, né, virtual dessa semana, mas é virtual, é remota, como eu falei para você, mas é importante demais. Certo? Não vamos se apegar a esse negócio, porque está distante. Não, a gente faz acontecer também remoto. Né? Eu acho que eu já falei para vocês, hoje a pessoa se forma, né? Tem faculdade, tem universidade, você se forma em vários cursos à distância. Certo? Você faz pós-graduação à distância, você faz doutorado à distância. Certo? Isso cabe da gente também, do nosso interesse. O interesse é seu, principalmente o seu, porque eu vou ficar para trás, vocês aqui vão para frente. Certo? Vocês vão para frente, vocês vão para o nono, vocês vão para o ensino médio, vocês vão ser felizes. Ok? Pessoal, todas aquelas atividades eu estou recebendo, as provas, por favor, mande, os trabalhos, porque agora, essa semana ou a próxima, a gente está encerrando nosso primeiro bimestre. Certo? Antes de encerrar essa aula, eu quero mandar um agradecimento por valorizar o meu trabalho e os seus estudos também. Certo? Quando a pessoa manda, é só aí minha atividade, é só eu mandei o resultado da prova. Isso valoriza, isso mostra que você está interessado no seu futuro. Né? Então eu vou mandar aquele abraço forte a essas pessoas visíveis. Apesar da gente não se conhecer ainda, né? Mas para mim, quando eu pego nas suas atividades, mesmo que eu estava vendo vocês ali, né? Eu com carinho. Né? Eu vou mandar um abraço aqui especial para todo esse pessoal que está aí completando os seus estudos, a Maria Alexandra dos Santos Silva, Maria de Fátima, o Antônio Miguel e o Antônio Gabriel Correia, aquele abraço para vocês, Maria Vitória, o Alan Davi, o Mário Eduardo, Ávila, Prazer, Ana Camila, Kaique Gabriel, Pedro Davi, João Herbert, Laura Salles, João Paulo Rocha, a Naira da Silva, aquele abraço forte, né? Pedro Samuel, Alan Davi, o Herbert, Josiane Gomes, Jonas Lopes, Luiz Fernando, Maria Eduarda, o Herbert, né? Maria Alexandra dos Santos, um abraço respeitoso para vocês do 8º A, muito obrigado, viu? Do 8º B também, não vou esquecer de vocês também, que vocês fazem parte da minha família agora, né? A família do Zé Geraldo, Maria Eduarda de Freitas, José Arthur, Felipe Alves, Manuela Maria, Maria Rayane, Pedro Henrique, aquele abraço forte, meu camarada. Matheus Alves, Vinícius de Souza, Viviane, Joelma Thaís, aquele abraço forte. Larissa Leila, Maria Eduarda Barbosa, Paulo Henrique Marques, Paulo Vitor, Maria Eduarda Rodrigues, Ismael, Everton Yuri, Pedro Samuel, Janiele, Janaína, Rebeca Dávila, Clara Cadija, que nome bonito, Maria Luísa Leite, vocês do 8º ano, muito obrigado pela atenção de vocês, certo? Isso só enriquece nosso trabalho, a vontade de passar nossos poucos conhecimentos para vocês, que Deus abençoe cada vez mais. Agora, vocês que são invisíveis, que não foi citado aqui, como é que eu vou citar se vocês não comparecem? Né? Olha, pessoal, e vocês que são invisíveis, esse negócio de invisível só presta em desenho animado, em filme. Certo? Apareça, mostre. Né? Vocês estão se prejudicando. Né? Não, eu vou fazer atividade no conhecimento. Futuramente, vocês não vão precisar desses conhecimentos. Futuro, olha o que eu estou falando aqui. Futuramente alguém vai dizer, é só estudar eletricidade lá em física. Estou dizendo a palavra aqui, ó. Física, lá no ensino médio. Me lembrei do atrito que você falou, da corrente elétrica, essa, né? Do isolante, da eletricidade, você falou do eletromagnetismo, o professor está falando lá. Eu me lembrei que a gente falou em meu livrinho que ainda está lá em casa, eu vou consultá-lo. Então, aquele abraço, pessoal, que Deus abençoe vocês e sejam felizes. Certo? Não deixem nunca de mandar as atividades e fazer. Ok? Tchau.